Oi, gente. Boa noite. Estamos voltando aqui para encerrar a live, fazer a parte 2 do encerramento. Vou aguardar um minutinho o Caio entrar aqui. Vamos aguardando o pessoal voltando para a gente terminar a nossa live. Oi, Paloma. Estamos aguardando aqui o Caio voltar para a gente poder encerrar a nossa live. Oi, Rosália, bem-vinda. Vamos aguardando o Caio, que daqui a pouco ele entra, para a gente fazer o encerramento da nossa live. A gente estava falando sobre os instrumentos técnico-operativos no trabalho na área sócio-jurídica. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte da live, foi muito bacana. A gente abordou vários pontos sobre a atuação no sócio-jurídico. Oi, Caio. Caio entrou. Vamos lá. Conectando. Oi, vamos lá. A gente estava Voltei. falando dos instrumentos técnico-operativos, né? Pois é, eu ia falar do relatório, que eu acho que é, E, de fato, é, o- onde mora talvez a maior complexidade. Claro, se você não chegar construindo bem até o momento do relatório, o relatório não vai poder te entregar grandes coisas, né? Mas tem muita gente que constrói um estudo levantando todos os elementos que deveria levantar e chega no relatório e a coisa fica ruim. E isso é acontece muito também. É, isso é muito problemático. E aí, por vários momentos, vários elementos. Um deles, primeiro, assim, o relatório não é o estudo social. No estudo social, Uhum, você coleta muitas informações. Assim, exatamente. muitas. Vou talvez correr o risco de falar besteira, mas assim, você viola a privacidade das pessoas. Você está entrando na privacidade das pessoas. Você está descobrindo coisas que são íntimas a elas, né? Com Das certeza. relações delas. E muitas coisas que não dizem nada a respeito da gente. Que, e nem do processo judicial, muito menos de um processo judicial. Então, primeiro, assim, no estudo social você anota, né? Você vai fazer suas anotações, tudo o que foi dito. Porque você não sabe, dentro daquela conexão, dentro de tudo aquilo que está sendo dito, ao final, o que você vai precisar lembrar, né? Porque nem às vezes não é escrever, é lembrar para poder fazer as conexões necessárias para você elaborar o laudo. Então você anota tudo. Quando você chega para escrever o laudo, o relatório, qual o termo que você queira usar, parecer, né? Você precisa fazer primeiro uma limpeza, assim, o que vai e o que não vai para ele. Então muita coisa que está lá no estudo, nas anotações do estudo, não vão aparecer no relatório. Porque, e aí, por vários motivos. Um deles, porque não interessa ao processo daquilo que você está falando. Dois, porque pode trazer prejuízos às partes envolvidas, e isso é muito importante que a gente pense. Qual é a consequência daquilo que a gente escreve? Porque uma vez que a gente juntou um relatório dentro de um processo, ele ganha vida própria. Ah, mas eu quis Exatamente. escrever. Quando eu escrevi Se isso, eu vai quis ser dizer isso, usado para isso, um isso. fim ou para É. outro, já não depende de você, né? É importante Ninguém vai vir te salientar isso. perguntar por que você escreveu aquilo. Ninguém vai. Qual é a sua intenção Exatamente. quando você escreve? Ninguém vai te ligar para perguntar isso. Né? A Exatamente. interpretação que os operadores de direito vão dar daquilo que você escreveu é deles. Então tem que tomar muito cuidado para que aquela interpretação não seja outra e não aquela que você quis empregar. Porque nem sempre você faz algo que vai trazer prejuízo para o outro querendo fazer isso. Na verdade, na maior parte das vezes você não faz isso. Mas isso tem um potencial enorme, em especial quando a gente está falando de criança, né, de violação de direitos. Por isso que é muito importante primeiro você saber quem são os seus interlocutores, né? Conhecer como eles pensam, o que eles entendem, para você entender quais informações você vai colocar ali ou não. Porque o nosso objetivo, a gente tem dois objetivos. Um é atender a demanda judicial que chegou para a gente não pode excluir esse objetivo. Mas o outro é garantir direitos. Esse não Com é um dos grandes certeza. objetivos do serviço social? Né? Exatamente. Então, na fusão desses dois objetivos que a gente vai traçar a nossa escrita. Se a gente só atender aquilo que a instituição quer,
provavelmente a gente vai violar algum direito. Com Isso certeza. é uma questão muito provável. Então, tomar muito cuidado com o que escreve. Um terceiro elemento, pensar nas consequências daquilo que a gente escreve, não só para os operadores de direito, mas entre as pessoas que vão ter acesso àquele laudo do qual a gente está falando. Então, processo de família, especificamente agora eu estou falando de processo que envolve guarda de criança. Eu já vi processo de família voltar a estaca zero, ou seja, as pessoas estavam dialogando, a criança estava frequentando a casa dos dois, havia um acordo sobre como aquilo ia ser organizado entre eles, e que uma frase escrita de um relatório social, que graças a Deus não era meu, mas uma frase escrita de um relatório social, que uma das pessoas daquele processo leu, fez essa falar assim, não, agora não tem mais acordo nenhum aqui não. Porque fulano falou isso, se é isso, então agora ela vai ver. Então, se aquela frase, era um processo que estava tudo tranquilo, você não precisava complexificar a situação. Se naquele momento aquela frase não tivesse sido colocada naquele relatório, provavelmente tudo tinha caminhado muito bem, tanto processualmente falando, quanto para a relação daquelas famílias. Agora, por isso que o nosso relatório na área de família não é lugar de fazer fofoca. Né? Exatamente, né, gente? Então, tem que ter tanto cuidado com a linguagem, né? Já diria Yamamoto, né? Nosso principal instrumento de trabalho do assistente social é a linguagem, né? Exatamente. E assim, na área de família, você não teve essa experiência ainda, Fabi, mas assim, fofoca é o que existe na área de família. Porque a gente está ali para falar da guarda de criança, do direito dela à convivência familiar e comunitária. Eu acho que esse é o grande centro do trabalho do assistente social na área de família. Pensar os elementos da convivência, do direito à convivência familiar e comunitária. E é a partir daí que a gente constrói nosso trabalho. E muitas vezes as pessoas não estão ali para isso, o pai e a mãe. Muitas vezes assim, estão machucados pelo fim, né, por como aconteceu, pelos conflitos que tiveram. Então, às vezes, é caso de família, lembra aquele programa que tinha? Esses programas que tinha na televisão à tarde? Você ouvindo as pessoas é aquilo. Você não transcreve isso no laudo. Inclusive, você desestimula as pessoas a ficarem falando daquilo. Né? Você traz elas para o centro da questão, que é o filho, ou os filhos. Né? Então, esse é um trabalho. Então, a gente tem dois trabalhos dentro da minha perspectiva. Uma é a construção desse documento técnico que vai embasar uma decisão judicial, e o outro são intervenções técnico-pedagógicas com as partes que a gente atende. Então, no processo de família, aí, pensando especificamente nesse caso, a gente tem que fazer um processo reflexivo com as pessoas que a gente está atendendo sobre o futuro, né, daquela parentalidade, da maternidade e da paternidade em relação àquela criança, né, e do quanto essa relação é uma relação eterna. Exatamente. E a gente pode usar o estudo para isso. As entrevistas não tem que ser só um elemento de obter informações, mas um local que permita um processo reflexivo com aquela pessoa que a gente atende. Se você conseguir coordenar esses dois elementos, você vai fazer um bom trabalho. Se você está ali só para obter as informações, porque eu preciso entregar para o juiz uma informação de como essa família está organizada agora, a probabilidade de você trazer prejuízos é grande. Primeiro porque, assim, olhe para todas as famílias, né? Quem está assistindo a gente, nós dois, assim, pensa o que eram nossas famílias em março de 2020. Primeira semana de março de 2020. Pensa, e os conflitos que ela tinha, porque toda família tem conflito. Pensa nos conflitos que ela tinha 2 meses depois. Pensa que ela tinha 3 meses depois. Ou seja, a vida das famílias é extremamente dinâmica, a nossa vida é dinâmica. O nosso estudo, ele sempre está datado, ele sempre está falando de uma fotografia. A gente pode até identificar ali elementos de permanência, né? Ou seja, de estruturas das relações, né? De engrenagens daquelas relações. Mas, em geral, a gente está trazendo uma foto. E ser muito assertivo com foto é difícil. É muito complicado você ser assertivo com foto, né? E aí, em especial, a área de família. Então, se você...
Então a grande potência da gente não é o relatório que vai parar na mão do juiz, mas o processo reflexivo que a gente constrói com aquela família. Aquilo pode trazer benefício para aquela criança que uma atuação apenas comprometida com o laudo não vai trazer. Ao contrário, às vezes traz outra coisa. Porque alimenta conflito, né? Se a gente alimentar conflito, a gente não está fazendo o trabalho que a gente tem que fazer. Exatamente. E aí é isso, assim, eu acho que esses são os elementos para pensar. Né? E é muito difícil fazer isso que você falou mais cedo, Fabi, assim, de construir identidades profissionais distintas entre serviço social e psicologia. Ainda mais numa instituição, e aí falando do Rio de Janeiro, onde essas práticas elas estão do serviço social desde antes da Constituição, né? E da psicologia, salvo engano, eles entram no tribunal em 96, 97. Então são práticas que já foram construídas e hoje pra gente, eu não sei se os outros tribunais isso também é assim, mas acho que falta espaços de construção de diretivas coletivas e interdisciplinares. Porque se assistente social fala com assistente social e psicólogo fala com psicólogo, a tendência é que se reproduza a partir daqueles fazeres profissionais, melhorados ou piorados, claro que você vai ter mudança, mas a tendência é que se mantenha uma certa linha. Quando você junta, quando você fala assim, olha, a gente precisa definir onde começa um, onde termina o outro, quais são os pontos de contato, né? Como que a gente vai construir de fato um trabalho interdisciplinar, que foi isso que você fez com seu colega, você consegue talvez construir práticas profissionais que consigam fazer essa diferenciação, inclusive para quem está lendo a gente. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu ouso dizer, depois vai ter gente me batendo talvez, que a gente não conseguiu isso ainda. E aí eu não acho que é só uma questão individual. Você teve vou chamar assim, a tempestade perfeita. Vocês dois chegaram no mesmo momento e precisaram construir uma prática profissional. Então isso, vou brincar, isso tem uma potência grande para dar bom. Se você tem dois profissionais que têm essa perspectiva. As coincidências entre nós ainda vão além, porque a gente tem instituições de formação profissional em comum na nossa trajetória. Então a gente vem de berços de pensamento que tem uma proximidade, uma afinidade, entende? Então realmente foi uma ocasião muito rara, né, o que aconteceu na minha posse e na posse dele, né, da gente ter profissionais de áreas distintas que conseguem se entender, colocar os limites e os pontos de especificidade de cada um e conseguir dialogar juntos dentro das especificidades, dentro das diferenças. Isso é raríssimo, né? E isso não é o retrato do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. É o retrato de uma situação específica que eu estou vivendo nesse momento lá. Porque lá no tribunal, lá no Amazonas, a psicologia está no carro-chefe em relação ao serviço social, tem muito mais psicólogos do que assistentes sociais, e eles estão tomando a frente, estão tomando à frente das decisões, à frente da instituição. Então, eu estou falando de uma situação realmente muito específica ali que eu estou vivendo nesse momento, né? É interessante, porque no Rio é o contrário, tem muito mais assistente social do que psicólogo. Embora, assim, institucionalmente, a gente tem uma coordenação de serviço social, uma coordenação de psicologia, e acima dessas duas coordenações tem uma divisão de apoio técnico, né, que aí tem um juiz responsável vinculado ao corregedor, né? Então tem uma organização dentro do tribunal. Eu acho que isso é bom, sabe? O problema são outras questões, mas acho que essa organização é interessante. Pelo jeito que você falou, não há essa clareza aí, né? Não tem esse organograma. A gente não tem uma organização técnica, vamos dizer, das áreas, entende? Não tem uma organização técnica do serviço social nem da psicologia. Cada um é lotado em uma vara e toca o barco, entendeu? Tem alguns ali na parte administrativa, né, mais relacionada à saúde do trabalhador, mas em geral está cada um lotado numa vara e a gente não tem nem grupo dos assistentes sociais lá do TJ, é uma coisa assim, realmente
lá a gente está bem desarticulado. Eu quero, quando voltar ao trabalho presencial, porque eu entrei no teletrabalho também, né? Isso já dificulta um pouco as relações, mas quando voltar ao presencial, eu quero muito conhecer os outros assistentes sociais lá do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O Espírito Santo, quando há muitos anos atrás, estava nessa situação. Não sei como é que está hoje, mas eles construíram lá o Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos, né, o FASP, e que é uma organização que partiu deles, e a instituição reconheceu enquanto um lugar de diálogo com... Então ficou uma coisa meio híbrida, eles funcionam quase como responsável técnico. Né? Mas eles conseguiram muita coisa, inclusive, né? Eu acho essa iniciativa deles é bacana para vocês terem como exemplo. E eu acho que o Sul está tendo isso, acho que o Paraná fez um documento muito bom sobre o trabalho em tempos de pandemia, e aí acho que especificamente do serviço social. Por uma organização que a conversa que eu tive com eles, a gente fez uma live, se alguém quiser procurar no YouTube do Sim de Justiça, falando sobre o trabalho das equipes técnicas em tempo de pandemia, né? Então tem uma live lá muito interessante com colegas de São Paulo, do Paraná e do Rio, falando sobre essas experiências profissionais. E eles eles se organizaram de forma que eles não tinham conseguido ainda antes da pandemia. Justamente por causa disso aqui, ó. Isso aqui, se a gente conseguir utilizar isso de uma forma potente, a gente vai facilitar muito, ainda mais para organizações que são estaduais, né? Assim, o Rio já é grande, mas o Amazonas é uma imensidão, né? Então, imagino que para poder dialogar com os colegas do estado inteiro, acho que o virtual acaba ganhando um tamanho maior. Né? O Espírito Santo é desse tamanhozinho, então todo mundo faz reunião lá no centro, o pessoal ganha, inclusive, na época, isso muitos anos atrás, conseguiam dia de dispensa, consideravam ponto, né? Para reuniões do fórum era considerado trabalho para o Tribunal do Espírito Santo. Então, assim, isso era muito interessante. Então, talvez fique aí uma sugestão para o Amazonas. Muito legal, gostei, adorei a sugestão, muito boa mesmo. Com certeza eu vou mover alguns esforços aí nesse sentido. Dá trabalho. Pois é, Caio, foi muito bom a gente se falar hoje. Eu gostei muito da nossa live. A gente tocou assim em pontos centrais, né, da atuação no sócio jurídico, bem introdutório dentro da proposta que a gente tinha, né, de trazer assim um debate mais amplo, né, mais genérico. E acho que no futuro a gente tem que vamos pensar temas mais afunilados também para a gente trazer coisas mais específicas. E vamos continuar aí, tem muita coisa para a gente conversar, quero fazer várias lives com você no futuro. E aí vamos continuar esse bate-papo, foi muito legal, viu? Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu espero que a gente possa voltar a tomar aquela nossa cerveja, porque com esse negócio de ficar trancado em casa. E eu não sei como é que foi aí. Eu, infelizmente, moro num lugar em que as pessoas não batem panela, mas eu já soube aqui por uns amigos que vários lugares do Brasil hoje o panelaço comeu solto, que bom. Aqui teve um super panelaço. A gente estava aqui na live, mas eu consegui ouvir. Foi um super panelaço. Excelente. E agora tem um pessoal que está articulando, não sei quem está articulando, mas chegou a informação hoje para mim que estão começando a articular atos contra a questão do governo, né? Acho que a gente não pode... A gente tem que voltar e terminar falando do absurdo que é o que está acontecendo no Amazonas, né? Assim, não dá pra gente fazer de conta que a gente está no mundinho... Exatamente, não dá pra... A gente tem que trazer aquilo que é foco no momento, eu acho. Então, o que a gente puder mobilizar, o que a gente puder dialogar, é um momento de enfraquecimento importante desse genocida que está aí no poder. Eu brinquei com um amigo meu mais cedo, uma coisa que não é brincadeira, é que assim, a política econômica desse governo, né, do Estado brasileiro hoje, promovida pelo Guedes e pelo Bolsonaro, é a política do genocídio. Essa é a política econômica. Né? Se você matar os idosos, você não tem que pagar previdência. Se você matar os desempregados, você não precisa criar emprego. Né? É a única política que ele está sendo efetivo até o momento. Né? E a gente precisa
construir respostas a isso à altura. E aí, então, quem pudesse organizar dentro de cada local seria ótimo. Foi Com ótimo. certeza. Eu recebi algo sobre vai ter carreata, né, por conta do isolamento e tal. Com certeza eu vou participar também, que é muito importante, né? Caio, obrigada. Foi muito bom falar com você. Já está convidado para futuras lives. Conto com você. E vamos debater mais, conversar sobre nós, porque é isso, a gente tem que dar visibilidade para o serviço social, a gente tem que conversar sobre o nosso cotidiano e a gente tem que se ouvir também, né? Acho que é tão importante a gente trocar, né? Então, essas experiências de lugares diferentes trazem sempre uma reflexão, uma coisa que ajudam. Alguém mais cedo estava falando da minha dissertação, né? Ah, sim, isso mesmo. Ela está disponível no banco de dissertações da FRJ, da Escola de Serviço Social da FRJ. Fala sobre o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente do município de Rio das Ostras, a perspectiva dos profissionais do eixo de defesa. Algo assim. Né? Faz muito Me tempo que manda escrevi. ela, Caio, que aí eu, mando sim, que aí eu mando sim. repasso na lista de e-mail. Inclusive tem um artigo sobre ela, que é sobre um dos resultados que ela chegou, que as pessoas podem acessar. Está na revista Praia Vermelha, eu acho que tá. Me manda Mas esse eu te mando artigo, sim. que aí eu vou mandar na minha lista de reprodução. Tem bastante gente aí para receber. Tá bom? Tá ótimo, então. Então tá bom. Obrigadão. Cris, tá respondido aí seu artigo. Deixa seu e-mail nos comentários, Cris, que aí eu vou te mandar o artigo, tá bom? Então tá bom. Caio, brigadão, tá? Obrigada a presença de todos. Agradeço muito. Foi muito bom. E até a próxima. Um Tchau, tchau. beijo, viu?